Olá, bom dia, amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus mais um pouco e o nosso livro encontra-se nos Salmos, número 23, verso 4, onde nós estaremos fazendo a leitura de um texto bem conhecido e meditaremos um pouquinho nesse texto. Salmos 23, verso 4 diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Perceba que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E o nosso tema para essa meditação é caminhando com Deus. Nós, com certeza, não gostamos de passar por situações adversas na nossa vida. E muitas situações adversas na nossa vida é o sofrimento. Uma das situações adversas é o sofrimento. A Bíblia ela vai nos falar que vamos passar por muitas situações adversas, por muito sofrimento, por tribulação. Então, será que nós conseguimos passar por essa tribulação? Como nós vamos encarar essa tribulação? Como nós vamos encarar esse sofrimento? Sofrimento não é algo bom, é algo ruim de ser passado, pois nos causa dor, nos causa tristeza, nos causa um sentimento de prostração e muitas vezes um sentimento de dúvidas e dúvidas até mesmo da existência de Deus. Mas o mundo está aí, as pessoas estão por aí e buscando então resposta ao sofrimento, porque eu sofro. E nessa busca dessa resposta ao sofrimento, muitas pessoas são levadas a crer em algo que não é bíblico. Ou seja, muitos livros hoje ensinam que não devemos suportar o sofrimento. Ou seja, usam um vocabulário do mundo corporativo e da psicologia que nós devemos evitar os estresses, os traumas do sofrimento. Quem sofre logo é aconselhado a evitar tudo isso. Ou seja, você precisa criar situações para sair do sofrimento. E será que a Bíblia nos trata assim? Será que a Bíblia diz isso? Vamos ver quais as metáforas que a Bíblia pode usar para atravessar o sofrimento. Não são metáforas muito fáceis, porque uma das metáforas que a Bíblia usa é o caminhar. Nós precisamos ir adiante, sair do momento de prostração. Mas perceba que nós estamos aqui caminhando por onde? Pelo vale da sombra da morte. Por onde que eu ando? Pelo vale da sombra da morte. Mas e aí o que eu faço? Eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Precisamos entender essa metáfora. E o que significa caminhar? Significa marchar, ir adiante, sair desse momento de prostração, mas à luz da Bíblia. Se nós olharmos a palavra de Deus, muitas vezes ela traz umas alusões um pouco difíceis de entender, porque o salmista diz que nós vamos passar por trilhas escorregadias, por águas profundas, e só assim então nós vamos conhecer Deus de fato. Hoje muitas pessoas do mundo contemporâneo querem encarar o sofrimento como uma questão bem prática, bem parecida até com as condições climáticas. É algo que vai passar, é algo que podemos evitar, mas existe um equilíbrio da fé cristã, que nós vamos caminhar sim por momentos difíceis, por escuridão, por trilhas escorregadias, mas Deus vai estar conosco. Se olharmos para a Bíblia em Êxodo 14, nós vamos ver que aqui está uma metáfora do caminhar. O exército de Faraó estava atrás dos israelitas e logo à frente tinha o mar. Então, sob a instrução de Deus, Moisés estende o seu cajado ao mar e o mar se abre e as pessoas passam a pé enxuto e foram salvas. Mas perceba aqui que Deus diz a Moisés, Moisés, diga ao povo que marche. Uma situação bem desagradável, um sofrimento, pois agora o povo podia voltar a ser cativo no Egito e Deus então provê o milagre. Precisamos aprender algumas lições na nossa vida para atravessar o sofrimento, para caminhar com Deus no sofrimento. Ou seja, precisamos descobrir se nós somos fortes o suficientes ou se nós somos fracos o suficientes para atravessar. Precisamos ser compassivos aos que estão sofrendo,
Precisamos confiar em Deus ao ponto de não nos abalar com as decepções que a vida pode nos trazer. Precisamos ter sabedoria em direcionar a nossa vida nos momentos difíceis, mas só aprenderemos essas lições se realmente nós formos provados, se realmente nós passarmos pelo sofrimento. Vemos na Bíblia o Deus andando com o seu povo e livrando, salvando e ensinando aquele povo a atravessar pelo sofrimento, porque Deus ama a sua criatura, Deus ama você e Deus quer estar presente com você no seu sofrimento. Mas será que nós queremos estar com Deus? Será que nós queremos caminhar com esse Deus verdadeiro? Em seu livro Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento, um livro que eu super recomendo você ler, do pastor Timothy Keller, um teólogo, ele diz assim: se construirmos um Deus falso que segue os nossos planos, então, quando a vida desmoronar, acharemos que ele nos abandonou e não o buscaremos. Veja bem, um Deus falso que segue os nossos planos, não nós seguirmos os planos de Deus. Ao passar pelo vale da sombra da morte, precisamos aprender que ali estamos sendo refinados, melhorados, para termos em mente aquilo que Paulo diz. Em Romanos, Paulo diz assim: se considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha que coisa maravilhosa, o sofrimento do tempo presente não importa, mas o que há de vir é o que vai ser melhor para a nossa vida. Os amigos de Daniel também tiveram essa mesma convicção quando o rei Nabucodonosor prometeu lançar eles na fornalha de fogo, porque não adoraram a imagem que o rei tinha construído. E os amigos de Daniel disseram assim: se quiserem lançar, pode lançar, porque o nosso Deus vai nos livrar. E ainda se o nosso Deus não livrar, mesmo assim nós não adoraremos ao Senhor, mas nós saberemos, temos a convicção de que esse Deus vai nos salvar. Muitas vezes não conseguimos sair desse problema aqui, mas a salvação que Deus nos traz é de que nós encontraremos com Ele novamente. E essa convicção de saber quem Deus era é o que fez esses amigos de Daniel e Paulo atravessar pelo sofrimento presente. Nós precisamos ter essa convicção. Isso significa conhecer Deus de fato, significa falar com Deus de verdade, abrir o nosso coração, ler a palavra de Deus, conhecer Deus de fato, os planos que Ele tem para a nossa vida. Talvez você esteja passando por um momento difícil e esteja buscando solução para a sua vida em pessoas erradas. Muitas pessoas hoje intitulando mentores espirituais, guias espirituais, seguindo pessoas que mal conhecem a palavra de Deus. E o que vai vir depois? Mais decepções, mais sofrimento, mais depressão. É preciso marchar, é preciso conhecer a Deus de fato. Jesus se lançou na maior fornalha do mundo para nos salvar. Jesus foi quem sofreu por nós. Se nós lembrarmos na nossa caminhada desse momento, estaremos fortes o suficiente para atravessar nossos problemas. Você precisa entrar no seu problema, no seu sofrimento com Deus e verá que Deus caminhará com você. Portanto, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Deus está conosco. Deus estará nos salvando. Que Deus nos ajude nessa manhã. Que Deus nos dê força a andar, a caminhar, mesmo que for pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque Ele estará conosco. Fique com Deus, Deus nos abençoe e tenha um bom dia.